Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos fazer a nossa reflexão do dia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom, meus queridos. Vamos então fazer nossa pequena reflexão do dia de segunda-feira, a partir do Evangelho de São João, no capítulo 3. Logo no início desse texto, nós temos um encontro entre Jesus Cristo e Nicodemos, que nos é relatado com maestria por São João. Jesus encontra Nicodemos à noite. Podemos perceber logo no início do capítulo 3, nos versículos 1 e 2, temos um encontro à noite entre Jesus e Nicodemos. À noite, porque Nicodemos ainda não conhece o Cristo. Nicodemos era um fariseu. Os fariseus, basicamente, eram uma associação fechada, um grupo fechado. O termo fariseu, em hebraico, é farizim, que quer dizer separados. Eles são elementos de vários segmentos sociais. Nicodemos, nosso interlocutor aqui com Cristo, não é um homem pobre. É um homem que, na sua vida material, até tem significativas posses. Ele, como fariseu, estava guardando as leis da pureza segundo os critérios e a vida dos fariseus, guardando a lei do sábado, vivendo os ritos religiosos de maneira que se entendia a mais pura possível, mas ele, no capítulo 3 do Evangelho de São João, vai se haver com Cristo e ele vai ter ouvidos para ouvir Jesus. Ele questiona e vai experimentando um processo, uma pedagogia de aprendizagem. Conhecer, segundo os filósofos Danilo Marcondes e Hilton Japiaçu, em uma das suas acepções, quer dizer basicamente o que temos aqui: apropriação intelectual de determinado campo empírico ou ideal de dados, tendo em vista dominá-los e utilizá-los. O termo conhecimento designa tanto a coisa conhecida quanto o ato de conhecer, que é subjetivo, e o fato de conhecer. Essa definição que a filosofia nos apresenta é basicamente a concepção moderna de conhecimento. É uma concepção que visa compreender o mundo, conhecer o mundo, como dizia o filósofo inglês Francis Bacon, conhecer para dominar o mundo. É dele a famosíssima frase: saber é poder. Nessa acepção, a ideia do conhecimento do mundo pressupõe o inteligir desse mundo para se apropriar dele e dele tirar aquilo que for necessário para o homem. Ou seja, o que nós temos é uma ideia, de certo modo, instrumental do mundo. O que nós vemos no Evangelho de São João tem outra perspectiva,
tem outro entendimento. Entender é compreender por dentro. O que São João nos mostra nesse diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos é uma outra ideia de conhecimento, que não é a do homem moderno, como queria Francis Bacon e outros pensadores da filosofia moderna. Não é a instrumentalização do mundo, e tampouco a instrumentalização do outro para nos servir. Muito pelo contrário, é Cristo quem está mostrando paulatinamente a Nicodemos que ninguém subiu ao céu ao não ser aquele que desceu do céu, Cristo, que conhece o Pai. Ele que conhece o Pai se propõe a fazer com que nós também o conheçamos por ele. E aí, São João, grande pensador que é, nos faz uma rica analogia e nos coloca, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Ora, meus queridos, a serpente que Moisés coloca sobre uma haste era para livrar o homem da sua morte repentina. Morte repentina que acontece naquela saída da sua escravidão no Egito, porque esse homem questiona Deus. Aquele povo hebreu ainda é um povo muito teimoso e que reclama de Moisés, como nós podemos claramente ler em Números 21, 5. Por que nos fizestes subir do Egito para morrer nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento de penúria. É o homem que ainda não tem fé, mas que, como nos mostra também o livro do Êxodo, nessa aprendizagem no caminho, ainda que em Números, esse homem passa por um processo lento de aprendizagem e duvida. De fato, o que nós temos aqui é que esse homem prefere ainda a escravidão no Egito à libertação que Moisés lhes propõe. Lhes tirar da terra da escravidão. É fato, e nós sabemos disso, que no Antigo Egito o escravo era um ser humano, diferentemente do que nós tínhamos na Antiga Grécia e na Antiga Roma, onde o escravo era uma coisa. Mas ainda assim, no Egito, o que se tem é a escravidão. E aquele povo, ainda cabeça dura, digamos assim, se recusa a aceitar a libertação que lhe propõe. A libertação que Moisés lhe propõe de tirar da terra da escravidão no Egito e levá-los de volta para a sua terra de origem, a terra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, ainda que Moisés coloque a serpente nessa haste, a representação, né? Coloca a serpente de bronze nesta haste, o objetivo é livrar daquela morte repentina. Jesus propõe algo muito mais profundo. O que Cristo quer nos mostrar é que, sendo ele crucificado, exaltado na cruz, vem para nos dar a vida eterna. Mas isso não se dá de súbito. Aristóteles nos ensina, na sua própria teoria do conhecimento, que o conhecimento não se dá por saltos. Nós vivemos processos de aprendizagem. Nicodemos abriu-se
abrir o seu coração para poder aprender com Cristo. Ele vai experimentar esse processo de aprendizagem, de crescimento espiritual. E é isso que Cristo também nos convida a experimentarmos. Que nós digamos sim a esse processo de aprendizagem, de buscar o conhecimento, um conhecimento que Cristo, que conhece de fato o Pai, se propõe a mostrar, a apresentar, a nos ensinar. Dizer sim a isso é uma responsabilidade muito grande para todos nós. É o caminho de cruz. Entre os antigos romanos, a morte na cruz era a morte mais abjeta que existia. Todos os rebeldes que lutavam contra a opressão, a escravidão romana, eram, se não todos, ao menos quase todos, mortos por morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais abjeta que existia entre os antigos romanos. Jesus Cristo, ao experimentar essa morte, sem ter culpa de absolutamente nada, o faz para nos livrar. Não era fácil para o homem antigo inteligir isso, mas Nicodemos o fez. Durante um processo de aprendizagem, de convivência com Cristo, ele vai se lapidando como um diamante bruto, que ao final do processo vai conhecer a Cristo. Quando Cristo é crucificado, Nicodemos estará com ele e vai tentar, na medida dos seus esforços, fazer o melhor para aquele Cristo. E é isso que nós, que escolhemos pelo nosso livre-arbítrio, Santo Agostinho, seguir esse Cristo, devemos fazer. Devemos nos permitir ouvir a palavra do Senhor. Devemos nos permitir aceitar esse processo lento, gradual, mas progressivo de aprendizagem. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. E aí nós temos um diálogo com o Evangelho de ontem. Qual é a medida que nós usamos em nossa régua para julgar os nossos irmãos? Cristo não fez um julgamento de antemão de Nicodemos, como não faz de todos nós. Ele nos dá a oportunidade. E cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, repito, Santo Agostinho, abraçar essa possibilidade, abraçar a nossa escolha e vivermos de verdade a nossa escolha, para que o mundo seja salvo por esse Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos, um grande abraço e nos encontramos. Tchau, tchau.